bem, desde a Gênesis, então, quando Adão e Eva estavam no paraíso, já apareceu o diabo para oferecer a maçã do conhecimento e tentar os dois, né? E também é uma coisa interessante que, ao longo dos milênios, toda a relação com o diabo e com as coisas consideradas coisas do diabo foram severamente renegadas e punidas pelo cristianismo. Nós temos aqui um texto no Levítico, por exemplo. Levítico é um dos livros do Pentateuco que cuida da legislação, né? E ele fala, por exemplo, sobre os médiums. Os médiums, aqueles que consultam os mortos, e os feiticeiros, terão de ser castigados com a morte, sejam eles homens ou mulheres. Serão apedrejados até que morram. Não poderão escapar das consequências desse pecado. Em um outro trecho da Bíblia também está escrito, eu não me lembro exatamente onde, que a bruxa não deixarás viver. Pois bem, estas concepções que influenciaram profundamente a nossa cultura, elas influenciaram também todos os outros aspectos da sociedade. É evidente que esta parte de símbolos é muito vasta, mas nós procuramos aqui um exemplo bastante significativo e bastante importante dentro da área do esoterismo. Eu vou contar uma história para vocês, uma história que aconteceu de verdade. Há alguns meses, um colega meu de escola me disse o seguinte: Toninho, eu queria te perguntar uma coisa. Ele estava bastante angustiado para fazer essa pergunta. Eu tentei acalmá-lo e falei: olha, pode falar com tranquilidade que não tem problema nenhum, eu posso te ajudar no que você quiser. E ele me disse: olha, eu tenho uma namorada e ela ficou muito traumatizada porque o pai dela pertencia a uma ordem iniciática e quando ele faleceu, os irmãos da ordem foram lá no enterro dele e colocaram em cima do caixão uma bandeira com um bode. Ela ficou muito chocada com isso, porque a gente sabe que o bode é um símbolo da magia negra. O que você pode me falar sobre isso? Eu disse: olha, o que eu posso te falar talvez seja uma coisa que vá te chocar um pouco, talvez seja uma coisa que vá te esclarecer também. Mas, para aquelas pessoas que assistiram, por exemplo, o filme O Código da Vinci, devem se lembrar de rituais secretos que foram mostrados naquele filme e de símbolos também que pertencem a estas ordens iniciáticas e que foram citados naquele filme como sendo símbolos relacionados com a magia negra. Felizmente, voltando a falar de cinema, hoje as grandes obras de arte como o Código da Vinci estão mostrando, esclarecendo a população sobre grandes enganos que ocorreram ao longo da história, de grandes perseguições que foram feitas contra grupos minoritários, principalmente ordens iniciáticas ao longo dos tempos. Então, eu vou falar sobre este símbolo que foi colocado sobre o caixão do pai desta menina. E eu expliquei para ele que não tem nada de diabo, mas que sim, o bode foi considerado pela Igreja Católica Romana como sendo o símbolo do diabo. E é muito interessante a história de como isto aconteceu.
Porque desde os gregos, o bode era um símbolo da natureza. O próprio Pan, né, aquele bodinho da flauta dos gregos, era um símbolo silvestre, era um símbolo da natureza, era um símbolo da fertilidade. Posteriormente, quando a igreja cresceu o seu poder no mundo todo e queria fazer desaparecer todos os cultos de fertilidade, todos os cultos pagãos, ela perseguiu profundamente todas as pessoas que tinham qualquer ligação, tanto com estas tradições, como também as próprias pessoas que tinham ligações mais íntimas com a ciência, que na época eram os alquimistas, os astrônomos e os bruxos, assim chamados de forma pejorativa. Hoje, se você fala uma bruxa, é sempre considerada uma pessoa que mexe com coisas feias. Mas nós vamos falar então de um símbolo que é utilizado até hoje pelas ordens iniciáticas, que é o Baphomet de Mendes. Este símbolo é uma síntese. Eu vou mostrar para vocês agora uma imagem retirada de um livro de Eliphas Levi, que é um autor do esoterismo, muito considerado em todas as ordens iniciáticas, que é este que aqui está. Então, este é o Baphomet de Mendes. Evidentemente, qualquer pessoa que se depare com uma coisa dessa na parede, se nunca ouviu falar disso, provavelmente vai levar o maior susto da sua vida. E se ele vir este símbolo numa sala onde as pessoas estão reunidas, fazendo orações, fazendo reflexões, provavelmente essa pessoa vai pensar: esse pessoal está adorando o diabo, como aconteceu no filme O Código da Vinci. Então, o que significa este símbolo? Esta é uma representação, para mim, belíssima. Eu espero que depois das explicações, alguns de vocês passem a considerar assim também.